E o texto nos diz que Jesus, ele repreendeu severamente aqueles homens. Jesus, ele disse assim: olha, vós me procurais, não por quem eu sou ou por quem eu posso oferecer, mas vós me procurais por causa do pão que comeste. E Jesus começou a pregar duramente. E Jesus começou a dizer: vossos pais comeram pão que desceu do céu e morreram, o maná no deserto, e morreram, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. E quem comer desse pão nunca mais morrerá. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E Jesus, ele disse mais: quem não comer da carne e do sangue do Filho de Deus não entrará no reino dos céus. Quando Jesus falou isso, aquele povo se revoltou. Aquele povo disse assim: duro é esse discurso. Quem esse homem acha que é? E sabe o que aquele povo começou a fazer? Eles viraram as costas para Jesus e foram embora. E ficaram somente ali os discípulos. E Jesus disse para eles assim: não vão vocês também? E Pedro, mais que depressa, disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja nesta noite? É tempo de nós procurarmos pessoas que se portam em estar do nosso lado até quando nós abrimos mão. Jesus, ele abriu mão dos discípulos, mas os discípulos decidiram estar com ele. Se preocupe com quem se preocupe em estar do seu lado, mesmo quando você abre mão. Essas pessoas se importam contigo. Tem muitas pessoas que estão implorando, carentes, pessoas que estão implorando. Não, meus irmãos, nós temos algo valioso, nós temos Cristo, nós temos palavra de vida eterna. Se quiser vir na igreja, vem. Se quiser aceitar Jesus, aceita. Nós estamos chamando e oferecendo algo de valor. E uma coisa eu entendo: quando nós oferecemos algo de valor, nós não insistimos muito. Já reparou? Se alguém está vendendo para você um carro e começa a insistir muito, você vai falar assim: tem defeito. Mas nós estamos oferecendo algo que não perece. Palavras de vida e vida eterna. Aleluia, Senhor. E depois da multiplicação dos pães, a multidão seguia Jesus. A ponto de Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Jesus disse assim para eles: olha, vão para o outro lado. Analisando os evangelhos sinóticos de Marcos e João, Jesus deu uma palavra para eles: atravessem para o outro lado. Outros vão dizer: Jesus os obrigou a ir para o outro lado. E sabe o que acontecia, igreja? Jesus, quando eles entraram no barco, naquela época não tinha motor, então aqueles homens tinham que remar. E quando aqueles homens entraram no barco, no lago, para atravessar para Jerusalém, Jesus subiu no monte. E quando Jesus estava ali no monte, orando, despedido da multidão, os discípulos estavam no mar, e o vento lhes era contrário. Aqueles discípulos remavam, mas não saíam do lugar, porque o vento lhes era contrário. Igreja do Senhor, muitas vezes na nossa vida nós temos remado, nós temos feito força e o barco não tem saído do lugar. Muitas vezes nós temos agido com o próprio braço, com a própria força, e nada tem acontecido. Aqueles discípulos estavam ali remando, eles estavam ali cansados, mas o barco não saía do lugar, porque o vento lhes era contrário. Já reparou que no momento em que nada está dando certo, a primeira coisa que nós pensamos é: onde está Deus? Igreja do Senhor, eles não viam Jesus, mas Jesus via eles. Eles não viam Jesus, mas Jesus via eles. Há situações na minha e na tua vida que nós não vemos Jesus, mas Jesus nos vê.
Os olhos dele estão sobre toda a terra. Eu quero te dizer que independente do deserto, independente da dificuldade, independente que os ventos sejam contrários, creia que ele te vê. Ele é o Deus que nos vê. A mulher de Abraão, quando foi despedida ali com seu filho para o deserto, e a criança estava ali debaixo de uma árvore chorando. Naquele instante, aquela mulher, ela declarou: tu és um Deus que me vê. Igreja do Senhor, os discípulos não viam ele, mas ele via os discípulos. Ele tem visto a nossa dor, ele tem contemplado a nossa luta, ele tem contemplado as nossas aflições, e ele é conosco. Pastor, por que dessa palavra? Eu estava buscando uma palavra para a igreja. Estava no propósito, irmãos, falando assim com o Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor, uma experiência forte com o Senhor. E eu entrei em propósito pelas madrugadas, né, uns 7 dias em busca, né, dos dons, em busca de algo. Foi sexta-feira me mandou uma mensagem de uma mulher desesperada, chorando. Uma mulher lá, esqueci o nome do lugar, dá 1000 quilômetros da igreja do Senhor. Se eu lembrar o nome, eu falo. Dá 1000 quilômetros de distância esse lugar. Lá do Paraná, Londrina, Paraná. Lá de Londrina, olha pra você ver. Aí ligou, irmãos, desesperada. Mandou mensagem primeiro: pastor, estou passando por isso, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. Aí na hora que eu comecei a conversar com aquela mulher, o Senhor falou comigo assim: fala com ela, não tome remédio. Irmãos, é a hora que você pensa assim: só isso? Não tome remédio, 2 palavras. Irmãos, eu escrevi 3 palavras: não tome remédio. Igual a Dilma, irmãos. 3 palavras: não tome remédio. Aí eu escrevi, na hora que eu escrevi, o Senhor falou comigo assim: não escreve, liga para ela. Aí eu apaguei e liguei para ela. Quando eu liguei para ela, ela já estava chorando. Ela falou assim: eu li a mensagem, pastor, eu estou aqui agora para entrar na porta da minha casa. Eu estou aqui com uma sacola de remédio, que eu ia cometer suicídio hoje. Ela estava com a cartela de remédio que ela tinha comprado, entrando na porta da casa, pronta para cometer suicídio. Igreja do Senhor, eu não vi nada, mas Deus viu. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor, a diferença do remédio para o veneno, sabe qual é? A dosagem. E tudo aquilo, igreja do Senhor, que nós... Porque tem muita gente pensando que suicídio, irmão, quando é nós pegar a arma e ó, pá. Tem muita gente pensando, irmãos, que não matarás é a pessoa ali assassinar o outro, é se assassinar. Mas muitas vezes as pessoas estão cometendo suicídio pouco a pouco, um suicídio aos pouquinhos. Como é que é esse, pastor? Bebida, cigarro, droga. O que é isso? É um suicídio aos poucos. Nós estamos minando a nossa vida, minando a nossa saúde aos poucos e não percebendo. Tudo aquilo, meus irmãos, toda substância que não é alimento, como diz o Proerd, que altera o funcionamento do corpo e da mente, é droga. E aquilo ali está minando a nossa saúde. Pastor, o senhor está falando para não tomar remédio? Não, irmãos, tem que tomar. Mas nesse caso, ela não estava tomando ali com temperança, com receita, com cuidado. Ela estava querendo se autodestruir. E se os irmãos soubessem o quanto de pessoas que têm morrido através de suicídio, através de enganar. Porque a pessoa, quando ela quer suicidar, ela não quer simplesmente tirar a vida, ela quer ter paz, ela quer ter os problemas resolvidos. E é aí que o inimigo ele entra com o engano. Tira sua vida, você vai ter paz, o problema vai ser resolvido.